Fala galera, tudo bem com vocês? Vamos aqui fazer mais alguns exercícios. Aqui a gente tem três atividades que tratam sobre trabalhos de uma força variável, né? Aquela situação em que a gente tem que determinar o trabalho a partir da área que é apresentada no gráfico, né? Da figura geométrica que é apresentada no gráfico. Então, esse primeiro aí diz o seguinte, ó: a intensidade da resultante das forças que agem em uma partícula varia em função de sua posição sobre o eixo 0x, né? Eixo 0x é esse eixo na horizontal aqui, tá, pessoal? Conforme o gráfico a seguir. Aí tem aí o gráfico força em função do deslocamento. E aí a gente tem uma imagem desenhada nesse gráfico, que é justamente essa imagem feita com a linha vermelha, linha rosa, né? Aí nesse gráfico. E aí está pedindo aqui, ó, calcule o trabalho da força para os deslocamentos. Aí na letra A, de 0 a 8 metros, na letra B, de 8 metros a 12 metros, e na letra C, de 0 a 12 metros. Então, o que nós temos? Nós temos. Deixa eu pegar uma caneta aqui, vou pegar uma verde para ficar diferente. Esse primeiro espaço aqui, ó, que é o de 0 a 8, aonde desenha um trapézio para a gente, tá vendo aqui? Desenhou um trapézio. Então, aqui vai ser apenas o cálculo da área do trapézio, tá? Vou chamar aqui de trabalho 1, tá? Depois, na letra B, a gente tem, vou pegar outra caneta aqui, vou pegar a azul agora. Esse trecho que vai de 8 a 12, ó, que desenha aqui pra gente, ó, um triângulo, tá vendo? Vou chamar aqui de trabalho 2. Então, a gente vai calcular primeiro a área do trapézio, no trabalho 1, depois a área do triângulo, no trabalho 2, e no trabalho 3, que seria o referente à letra C, a gente vai fazer o somatório, né? Porque na letra C, ó, é de 0 a 12 que ele quer saber. É o trabalho todo, então é o total, né? Então basta somar a área das duas figuras, tá bom? Eu vou limpar aqui o que eu rabisquei e vou iniciar os cálculos aqui nessa parte direita da tela. Então vamos lá. Então na letra A, perdoem aí a letra, tá, pessoal? Porque escrever aqui é muito ruim. Então o trabalho 1, ele vai ser igual à área do trapézio, né, pessoal? Vou tentar desenhar um trapéziozinho aqui, ó. E no caso, como que é a área do trapézio? A gente tem base maior, né? Mais base menor, vezes a altura, dividido por 2. Então, eu vou fazer. Nesse nosso trapézio aqui, quem é a base maior? A base maior é esse intervalo aqui, que vem de 0 a 8. Então, de 0 a 8, a minha base maior ela vai ser 8. Tá? A base menor é essa aqui de cima, ó, que está saindo do 2 até o 6. Do 2 ao 6, quanto que está variando? 4, né? Então, a minha base menor vale 4. Vezes a altura. Quem é a nossa altura aqui? A altura, marcando aqui de verde aqui no trapézio, ó, é daqui até aqui, ó. Quanto que vale esse intervalo aqui? Vale 20, né? Que é justamente o que está aqui no eixo da força. 20, né? Então, ó, então base maior mais base menor vezes a altura, tudo isso dividido por 2. Já vou simplificar esse 2 com esse 20. Aí o 20 vira 10. O 2 virou 1, né? 8 mais 4, 12.
vezes 10 vai dar 120 joules, né, pessoal? 120 joules é o trabalho ali de 0 a 8 metros. 120 joules. Tranquilo, né, pessoal? Sem grandes dificuldades aqui, ó, letra A. Vamos aqui para a letra B. Na letra B está pedindo para calcular o trabalho da força de 8 metros a 12 metros. De 8 a 12 metros, desenhou aqui o triângulo, né? Que eu falei com vocês. E esse triângulo a gente vai calcular a área dele para poder determinar o trabalho. Com um detalhe. Como ele ficou para baixo do eixo aqui, ó, vai ser um trabalho negativo, né? Lembra que eu falei com vocês que o trabalho ele é uma força, é uma grandeza... O trabalho é uma força, não, perdão. O trabalho é uma grandeza escalar, né? Então, eu posso ter negativo, né? Então, aqui nesse caso, o trabalho 2, eu vou chamar de trabalho 2, vai ser a área do triângulo, né, pessoal? Vou tentar desenhar um triângulozinho aqui, ó. E como que eu calculo a área do triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Então, na letra B, a base do meu triângulo, vamos anotar ali o que nós temos. Nós temos de 8 a 12, nós temos 4. E aqui nós temos 40. Então, a gente pode calcular assim, ó, a base 4 vezes a altura 40 sobre 2. 160 sobre 2, 80 joules. Lembrando que tem que ser negativo, né, pessoal? Lembrando que tem que ser negativo. E aí, na letra C, onde ele pede o trabalho total, vamos colocar assim, trabalho total vai ser igual ao trabalho 1 mais o trabalho 2. Aí a gente vai ter 120 menos 80. Opa! 80 não está querendo sair aqui não, gente. Melhorar isso. 120 menos 80, que vai ser igual a 40 joules. Essa é a resposta final aí da letra C. Então, temos aí letra A, letra B e letra C resolvidos. Tranquilo, pessoal? Facinho, né? Nada complexo essa questão aí. Então, daqui a pouquinho a gente vai para a próxima questão. Agora, na questão 2, pessoal, a gente tem aí o seguinte problema. Ó. O gráfico abaixo representa a variação do valor algébrico das duas únicas forças que agem em um corpo que se desloca sobre um eixo 0x. As forças referidas têm a mesma direção do eixo. Então, tem aí o gráfico, né? E aí ele destaca as duas forças que agem sobre um corpo que se desloca no eixo 0x. Então, vamos primeiro entender essa situação-problema? Vamos imaginar aqui um eixo 0x, que é um eixo na horizontal, né, pessoal? É um eixo aqui na horizontal. Tentando fazer a ponta de uma seta aqui, não deu muito certo não, mas vamos imaginar. Digamos que eu tenho aqui um objeto, eu vou desenhar aqui uma caixinha, tá? E sobre esse objeto aplica-se uma força. Aí eu vou chamar aqui de F1, né? Até para ficar correspondente ao gráfico. Né? A força F1
que age sobre essa caixa, deslocando ela para a direita. O que acontece? Vai ser a única força que vai agir nesse deslocamento? Óbvio que não, né, pessoal? A caixa, à medida que ela é deslocada sobre o eixo X, vai encontrar junto à superfície que ela se desloca uma força de atrito, né? Que vai ser a F2, que eu também poderia chamar aqui de FET, que é a força de atrito, né? O objeto, né, o corpo, ele vai sendo empurrado sobre o eixo, né, sobre a superfície de deslocamento, e ele vai arrastando. Então, esse atrito faz uma força contrária à ação da força de deslocamento da caixa, tá? Então, é importante ter cuidado aí com essas interpretações. Então, nesse deslocamento, eu tenho duas forças agindo sobre o sistema. Digamos que eu tenho aqui uma pessoa empurrando a caixa, né, fazendo essa força F1 aqui, e eu tenho esse F2, que é a força de atrito, tá? Que é o contrário ao deslocamento que está ocorrendo ali na caixa. Tá bom, pessoal? Ficar atento a isso aí. Aí eu vou apagar isso aqui, porque isso daqui só foi para explicar o porquê dessas duas forças que agem sobre esse corpo que se desloca aí, tá bom? E aí na letra A está perguntando, calcule o trabalho da força F1 enquanto o corpo é arrastado nos primeiros 10 metros. Então, ó, os primeiros 10 metros é isso aqui, pessoal, ó. Estou marcando aqui de vermelho, ó. Tá vendo? Não sei se vocês conseguem enxergar, mas formou um trapézio, tá? Vou até fazer com outra cor aqui, fazer de verde, para vocês perceberem o trapézio que se formou aqui nos primeiros 10 metros, ó. Tá vendo? Então, esse trapézio, para a gente calcular o trabalho que aconteceu aqui, a gente vai calcular a área desse trapézio aqui, né? Então, eu vou trazer esse trapézio para cá, ó. Fazer ele aqui para vocês visualizarem. Só que aqui eu vou desenhar ele em pé, tá? Ele ali, ele está deitadinho. Eu aqui estou desenhando ele em pé. Nossa altura vai ser de 0 a 10, vai ser 10 aqui. Nossa base menor vai ser aqui de 0 a 20, vai ser 20. E a nossa base maior vai ser de 0 a 60, que vai ser 60. Esse é o trapézio que está desenhado ali, tá? Isso aqui já é a letra A. Tá, pessoal? Estou fazendo aqui, já é a letra A. Deixa eu colocar as linhas aqui, que essas linhas me ajudam a escrever menos feio. Menos feio, porque bonito não dá para escrever não, galera. Então, isso aqui é a letra A. E aí, ó, resolvendo a letra A, só calcular a área desse trapézio aí, né, pessoal? Porque é uma situação onde a gente tem uma força variável. Então, quando a gente vai calcular o trabalho de uma força variável, a gente tem que olhar para a área da figura geométrica que está desenhada no gráfico. Então, ali eu vou fazer base maior mais base menor, entre parênteses, vezes a altura, dividido por 2. Então, vem 60 mais 20, vezes a altura 10, vezes 10, dividido por 2. Já posso simplificar o 2 e o 10. Aí no lugar do 10 vira 5, no lugar do 2 vira 1. 60 mais 2, 80. Vezes 5. Isso vai dar 400 joules. 400 joules. Então, na letra A, minha resposta, 400 joules. Bom, deixa eu apagar o rabisco que eu fiz aqui em cima do gráfico, para a gente poder continuar a resolução da questão. Na letra B, o trabalho da força F2, enquanto o corpo é arrastado nos primeiros 10 metros. Então, olha só,
nos primeiros 10 metros. Trabalho da força F2, tá? Trabalho da força F2. Força F2 está aqui, ó. Estou marcando de verde, ó. Olha ali no gráfico ali, ó, o que eu estou marcando de verde. Tá vendo? O trabalho da força F2 nos primeiros 10 metros. Está aqui, ó. Então, eu tenho que calcular a área desse triângulozinho aqui para saber qual foi o trabalho dessa força aí, tá? Então, vamos aqui para a letra B. Para não ficar muito diferente da letra A, vou desenhar aqui também o triângulozinho. Ele é mais ou menos isso aqui, ó. Onde a base aqui vai de 0 a 20. E ele aqui na altura está de 0 a 10. Está fora de escala aí, né, pessoal? Mas só para a gente não ficar sem entender aí os valores aí, saber de onde que veio. E aí eu vou calcular a área desse triângulo, né? A área do triângulo é o quê? Base vezes altura dividido por 2. Simples assim. Então, vou fazer 20 vezes 10 dividido por 2 vai dar 200 por 2, que vai dar 100 joules. Com uma atenção, pessoal. Esse trabalho, ele é um trabalho que é decorrente de uma força contrária ao do deslocamento. Lembra que eu falei com vocês? Esse aqui é o trabalho do atrito. Observa que ele está para baixo do eixo de X. Ó. Então, ele vai ser o quê? Negativo, né, pessoal? Então, ó, menos 100 joules. Tá? Menos 100 joules. E a letra C, o que pede a letra C? O trabalho da força resultante. Ou seja, o que é a força resultante? É o resultado da ação de todas as forças sobre o sistema. E aí, no caso, é para calcular esse trabalho. Tá? Então, o trabalho total, eu vou fazer aqui, ó, trabalho total vai ser o trabalho 1 mais o trabalho 2. Somar a área das figuras, né? Então, 400, quer dizer, somar a área das figuras, não. Somar o valor do trabalho obtido a partir da área das figuras. 400 menos 100, ó, que vai dar 300 joules. 300 joules. Show? Mais uma questãozinha feita aí. Não é difícil, só uma questão de interpretação, fazer a leitura com cuidado, prestar atenção no gráfico, né? E saber aplicar aí, no caso, para essas situações que nós estamos vendo agora, saber trabalhar a área das figuras geométricas, né? E aí, daqui a pouquinho, a gente vai para mais uma questão, tá bom? Vamos agora para a questão número 3. Nessa questão, a gente tem que ver aí, ó, uma partícula de massa 900 gramas, inicialmente em repouso na posição x0 igual a 0, de um eixo 0x, submete-se à ação de uma força resultante paralela ao eixo. O gráfico abaixo mostra a variação da intensidade da força em função da abscissa da partícula. A abscissa, pessoal, para quem não sabe aí da aula de matemática, a abscissa é o eixo x, né? A abscissa é ordenada. O eixo x é a abscissa, o eixo y é a ordenada. Isso aí é matemática, tá? Plano cartesiano na matemática. Então, determine o trabalho da força de x0 igual a 0 a x1 igual a 6 metros. Ou seja, nesse deslocamento de 0 a 6, qual foi o trabalho, né? E aí, o que acontece? Nós temos a imagem aqui no gráfico, né? E eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas tentem acompanhar aqui comigo a interpretação do seguinte, ó. Eu vou dividir a imagem aqui em 3 partes, ó. 1,
2 e 3. Né? De 0 a 6, a força ela se deslocou por essas três áreas aqui, tá vendo? Área 1, área 2 e área 3. A área 1 é um retângulo. A área 2 é um trapézio. Não sei se vocês conseguem ver. E a área 3 é um triângulo. Tentem visualizar aí dessa forma. Para a gente saber o trabalho desenvolvido de 0 a 6 metros, a gente vai ter que calcular a área dessas figuras e somar. É só isso que tem que fazer. Entendeu? Vou colocar novamente as linhas aqui, que me facilita fazer uma letra menos feia. E aí a gente vai começar a resolver. Então, eu vou calcular a área da figura 1. Lembrando que a figura 1 é um retângulo. Retângulo é base vezes altura. Então, eu posso colocar aqui... Vou fazer o seguinte, eu vou desenhar a figura e vou atribuir os valores para facilitar a visualização para vocês. Então, aqui é 3, né? De 2... Espera aí, não. Fazendo besteira. Apagar aqui, espera aí, rapidinho. Então, vamos lá. Ele foi de 0 a 5, então aqui é 5 e aqui é 2. Ó. 5 e 2. Tá? Base 5, altura 2. Então, vamos lá. Fazendo aqui, ó, base vezes altura. Base vezes altura. Eu tenho na primeira figura 5 vezes 2, que vai dar 10 joules de trabalho. Todos eles estão acima do eixo de X, então todos são positivos, né, pessoal? Então, ó, primeira figura, 10 joules. Segunda figura é um trapézio, né? Só que é um trapézio desenhado dessa forma que eu estou fazendo aqui, ó. Ver se vocês conseguem ver ali. Ó. Lá na figura, lá no gráfico, ele está deitado. Eu fiz ele aqui, eu fiz ele normal, na posição que normalmente a gente costuma ver. E aí a base menor dele vai ser 5. A base maior dele vai ser 15. E a altura dele, de 2 a 4, é 2. Aí calcular a área do trapézio. Base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Aí só substituir os valores, né? Vou fazer aqui para baixo. Melhorar isso aqui que ficou feio. Então vai ser base maior 15 mais base menor 5 vezes a altura 2 dividido por 2. Já vou cortar 2 com 2. 15 mais 5, 20 joules. É o trabalho correspondente ali à segunda figura do gráfico. E no 3, onde nós temos um triângulo desse jeito aqui, ó. Tá? A altura dele, 15. A base dele, de 4 a 6, é 2. Área do triângulo, base vezes altura, dividido por 2. Teremos 15 vezes 2, dividido por 2, onde eu posso cortar 2 com 2. Meu resultado vai ser 15 joules. Acabou o problema? Negativo, né, galera? Não acabou o problema, porque o objetivo da questão é descobrir o trabalho da força de 0 a 6. Ele quer o trabalho total. Então, o trabalho total vai ser
o trabalho 1 mais o trabalho 2 mais o trabalho 3. Ou seja, 10 mais 20 mais 15, né? É o somatório de todos os trabalhos. 10 mais 20 mais 15, que vai dar 45 joules, né, pessoal? O trabalho total do que está descrito ali na figura do gráfico, 45 joules positivos, né, pessoal? Por isso que, né, no caso, ele está sem sinal, subentende-se que seja positivo. Essa é a resposta da questão, 45 joules. Valeu, galera? Isso aí, mais uma questãozinha feita aí pra gente, tá bom?